feliz com todas as declarações de apoio de vocês todos. Eu não vou me estender muito, até porque as recomendações médicas não são para mim forçar muito. Mas eu quero agradecer a presença do senador Luiz Carlos Reins. Seja muito bem-vindo aqui na nossa cidade, um homem guerreiro e forte e que colocou debaixo do braço o projeto do Porto em Arroio do Sal, Porto Meridional em Arroio do Sal. Quero agradecer ao engenheiro Carião, que há muitos anos vem idealizando ou tendo a ideia, né, da construção de um porto no litoral norte, e muito felizes estamos por ter escolhido também a cidade de Arroio do Sal. Muito obrigado, engenheiro Carião, por todo o trabalho que você vem fazendo. Saudar o João Acácio, que representa a DTA. Na primeira reunião que nós tivemos, João Acácio, na prefeitura, eu falei e continuo falando, né, que eu entendo bastante de feijão e de arroz, né, e entendo um pouquinho de gestão pública agora. Mas na primeira conversa que a gente teve ali com o João Acácio, a gente viu que é um senhor que é do ramo, né? Você está fazendo o que você sabe fazer, está apoiando uma turma enorme da cidade e do Rio Grande do Sul, e um projeto que vai beneficiar a todos nós. Muito obrigado, João Acácio. Já lhe falei várias vezes, que nem eu lhe falei, negócio fechado quando nós tivemos as reuniões, e já participei das suas apresentações. Pela presença do deputado Issur Koch, né? Agora eu acertei o nome, né? Muito obrigado pela presença, representa aqui certamente a Assembleia Legislativa também do Estado do Rio Grande do Sul. Meu amigo prefeito Galto de Tramandaí, que representa aqui a Ulinorte, todos os prefeitos, fico muito feliz em ver aqui com a gente a maioria dos prefeitos aqui do nosso litoral norte. Muito obrigado, gente, mesmo pela presença e participação de vocês, né? Pessoal que representa a FAMURS aqui também, né? Saulo. Passa aqui, Saulo, senta aqui. O Saulo Pardal, que representa a FAMURS aqui. O vereador Banha, que é o presidente da Câmara, e o Zeca, que é o nosso prefeito. Sintam-se todos, né, cumprimentados, e realmente estamos muito felizes com a presença de vocês. Eu só vou mencionar um fator que eu acho que nós, como gestores, a gente vem trabalhando há bastante tempo, buscando subsídios, né, para o município, para que o município esteja preparado para receber o projeto Porto, né? Que me chamou muito a atenção, numa visita que nós tivemos em Itapuá, falando com o prefeito de Itapuá. Na época tinha 34 empresas ligadas ao Porto, tá? 4 empresas instaladas em Itapuá e 30 empresas instaladas nos municípios ao redor de Itapuá. Para vocês verem a importância de todos os municípios que estão aqui, né? É um projeto que vai repercutir em todos os municípios, vai fomentar o comércio, a infraestrutura, e vai ajudar muito, e também ao nosso estado do Rio Grande do Sul. Gente, muito obrigado. Eu já quero me desculpar também, que eu vou precisar sair um pouquinho antes, porque eu preciso tomar umas medicações e eu preciso me alimentar antes do medicamento, tá bom, gente? Muito obrigado pela presença e participação de todos vocês.
Não vou me delongar muito, mas eu preciso abrir a minha fala e eu preciso muito da ajuda de todos vocês. Recentemente passamos por um momento muito difícil. Por que eu digo passamos? Porque essa gestão não se trata de uma pessoa, não se trata de um partido, mas se trata de um grupo, de uma equipe, de uma família. E um membro importante dessa família foi quase que fatalmente atingido. Passamos dias de muita tribulação. E ao contrário de todas as previsões, o nosso líder, o nosso prefeito, o seu Flávio, contrariando recomendações médicas, inclusive, voltou ao seu posto de trabalho para honrar o voto das pessoas dessa cidade, daqueles que depositaram confiança nele, como eu, inclusive. Eu peço uma calorosa salva de palmas para o nosso prefeito, que superando todas as adversidades, voltou a trabalhar e cumprir com o seu compromisso. Senhores, motivo da presença dos amigos aqui, como o seu Flávio colocou, como ele adiantou o assunto, citando o exemplo de Itapuá, porque vocês aqui, por solicitação do nosso senador, a região vai sofrer um impacto muito grande. Não se trata mais de município, isso já foi superado há muito tempo. E eu faço questão de frisar isso, porque começou com esse pensamento, é bem verdade. Mas assim, rapidamente a gente entendeu que a gente é humano, né? Então assim, a questão de vaidade, assim, todo mundo é igual. Mas rapidamente a gente superou isso, e à medida que a gente avança, que a gente entende a necessidade, a gente se desapega disso muito rapidamente. Por quê? Primeiro, a gente é gaúcho, e como todo bom gaúcho, a gente é extremamente bairrista. Isso também não é novidade para ninguém. Mas assim, esse empreendimento, ele é no mínimo, eu diria que facilmente ele vai chegar numa escala nacional, mas vamos se ter a uma escala estadual. O impacto na região vai ser muito profundo. É muito importante que os senhores e as senhoras, prefeitos e prefeitas, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras, se aproximem do tema e entendam para se preparar para receber isso. O senhor João Acácio vai trazer aqui alguns temas muito importantes que vêm diretamente ao encontro de assuntos que a gente vem tratando, como o turismo, por exemplo, que é um tema que está muito em alta, tem caído uma ficha importante, e a região tem entendido e tem se aproximado e tem afunilado um diálogo muito importante nesse tema. Nós, vou dar o exemplo, nós precisamos mexer em plano diretor e uma série de outras coisas, mas vocês que estão ao redor precisam se preparar também. Não há como prever todas as demandas, não há. Uma coisa é certa, e eu digo isso para vocês, de uma reunião importante que tivemos ontem na Fiargs em Porto Alegre. A nata, vamos dizer assim, a essência do empresariado gaúcho estava lá. E assim, eles têm o Porto Meridional como uma situação consolidada. A demanda está pronta, ela já existe e é para ontem. Os dias estão sendo contados, não só para início das obras, mas para início da operação. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso estado, na essência, ele continua sendo o que sempre foi, um estado pujante, um estado produtor, um estado forte, que clama, que suplica, que grita por desatar o nó logístico que a gente sofre há muito tempo. É disso que a gente está falando. Há quem diga, vocês já devem ter ouvido também, há quem diga que a prosperidade de um é a miséria de outros. Não. A prosperidade de alguns é a prosperidade de outros também. É assim que eu enxergo, e não só eu enxergo, é assim que o cenário se mostra. A demanda está pronta, ela existe. Isso é somente um empurrãozinho
de um empreendimento gigante, um investimento dos maiores no estado do Rio Grande do Sul nos últimos anos, 100% privado, que vem atender uma demanda histórica e que, se Deus quiser, esse é só o início. Bem, bom dia a todas, a todos. Um grande prazer estarmos retornando ao Arroio do Sal, acho que num momento ímpar. E o Zeca já fez uma menção. O principal fato hoje aqui é a presença do Bolão, que sofreu um grave acidente. Quem via o carro, Bolão, não imaginava que tu estivesse inteiro aqui junto conosco hoje. Então, acho que as orações e a fé, tudo, Deus não quis que acontecesse e você está conosco aqui. Parabéns pela tua recuperação, está firme e forte conosco. Então, Zeca, vi a tua emoção. Onde é que está o Zeca aí? Quando falou, e é muito importante. É o Bolão que está nos recepcionando aqui junto com o Zeca. Agradecer e que Deus nos dê muitos anos de vida e muita saúde. Esse senhor, com a jovialidade que ele tem, quase 80 anos, assessorado pelo Brum, onde é que está o Brum? O engenheiro Edson Brum ali, assessor do Dr. Carrion, né, Edson Brum? Em linguagem naval, é o meu imediato. É o teu imediato, tá bom. Linguagem naval. O Carrion nos trouxe essa ideia em Passo Fundo, numa reunião do Sindicato Rural. O Hernani Paulo estava presente. E depois, num dia do jogo, viu, João Acácio, Brasil e Bélgica. Eu era pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. E ele me tonteou um dia por mais de 2 horas, me mostrando o projeto. E mostrava os mapas do Navionic. Tá bom, digo, vamos comprar a ideia. Me remontou a Dom Pedro II. E depois, parte da história, o João vai falar, chegou o presidente Deodoro da Fonseca, foi passando e chegamos a Getúlio Vargas e a obra está saindo nesse instante. Quer dizer, o planejamento é esse, mais de 200 anos de história do Brasil para chegarmos aonde nós estamos chegando hoje. Bolão, quando começamos em Torres, e esse levantamento nós pedimos, através eu e o Carrão, para a Marinha Brasileira fazer um trabalho que há mais de 50 anos não fazia nenhum trabalho na Costa Gaúcha. A nosso pedido, a equipe da Marinha ficou 30 dias fazendo a maregrafia Gauto, de Tramandaí a Torres, e veio depois um navio da Marinha do Rio de Janeiro, a nosso pedido, fazer a batimetria. O prefeito Carlos ajudou muito. Estou falando no Carlos. Carlos ajudou muito. Estou falando no Carlos, Recolhendo durante 1 mês e meio o pessoal da Marinha que fez a maregrafia, instalando um aparelho em Tramandaí, marégrafo, e outro aparelho lá na foz do Rio Tramandaí. O Carlos nos ajudou muito naquela ocasião, e o prefeito aqui da Tramandaí, ajudando o pessoal da Marinha, que instalou aquele marégrafo, que era indispensável para poder complementar as navegações da Marinha. Agradecido ao Gauto e agradecido ao Carlos. Bolão, agora que o Carrão contou a história, tu vai ter que pagar o que o Gauto gastou e o que o Carlos gastou. Agora vamos botar a conta para a Prefeitura do Arroio do Sal, viu? Depois tu apresenta a conta para o Bolão. Tá bom, parte da história. E nós abraçamos a ideia, esse é o ponto importante. E oficialmente nós ainda não tínhamos apresentado à sociedade gaúcha. Tivemos sim, a questão de um mês e pouco atrás, no Ministério Público Estadual, com a presença de procuradores federais e estaduais, apresentando a eles o projeto. Os donos do terreno conheciam, né? Aqui está o Muri, que é um dos sócios do empreendimento. O Adilson, quero render homenagem ao Adilson, aqui de Xangri-Lá, viu, Celcinho? O Adilson é de Xangri-Lá, também é um dos grandes empreendedores desse empreendimento. O Antônio Rosso, de Passo Fundo, Marau. E assim tem um grupo de empreendedores que nós damos nome aos bois. Quem é dono? Esses são os donos do empreendimento. E levamos adiante essa ideia. E quando a batimetria realizada pela Marinha, do navio que veio do Rio de Janeiro, o local premiou para Arroio do Sal. Aí nós conversamos num dia, num almoço, no dia 18 de agosto de 2019, tivemos na Arroio do Sal para explicar à sociedade do Arroio do Sal, os empresários de Torres, os empresários, o prefeito, os vereadores, que a localização que a Marinha havia feito na batimetria chegava em Arroio do Sal. Daí a razão de estarmos aqui e trouxemos naquele momento, era férias,
E o Bolão não estava naquele momento, foi o Adilson, que era teu vice-prefeito também, que nos recepcionou aqui. E aí nós apresentamos ao Adilson e à Sociedade do Arroio do Sal, estamos trazendo o projeto para o Arroio do Sal. E estamos agora apresentando, através do João Acácio, da empresa DTA, o projeto em si, que os donos do empreendimento já conheciam, que o Ministério Público Federal e Estadual já conhecia, e que também ontem, oficialmente, nós apresentamos a Fiergs, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Estava lá a nata do empresariado gaúcho, que recepcionou então esse projeto ontem na Fiergs, com a presença também da Federação, da FEComércio, da Farsul, as entidades coligadas, abraçadas à Fiergs, estavam assistindo a apresentação do projeto em si. Então, para nós é muito importante, né? Conversava com o Brito, que foi prefeito de Itapoá, que é a nossa inspiração. Nós tínhamos estado em Itapoá alguns meses, 2 anos atrás, né, Carlos? O Carlos estava junto conosco nessa empreitada. O senhor está aqui, Pauzinho, o pessoal do MOB Caxias, que desde o início, o pessoal de Caxias, em nome da Serra Gaúcha, acreditou na ideia. Fomos em Itapoá e o Brito nos dizia assim, só para vocês terem uma ideia, aos prefeitos da região, Itapoá tinha 3, 4 mil habitantes, 5 mil habitantes. Hoje passa de 20 mil habitantes, Itapoá, que tornou-se uma grande cidade. O Bolão já falou no número de empreendimentos em Itapoá e na região, mais de 30 empreendimentos. Isso vai alavancar, Ratinho. Você que vai receber a estrada vai sair de Arroio do Sal, Lagoa Itapeva, vai chegar em Três Cachoeiras. Toda a região vai ser beneficiada com esse empreendimento. Então, quem está na Lindeiro aqui, que é Torres, ou que está em Capão da Canoa, mas Três Cachoeiras, Maquiné, Terra de Areia, todos os municípios, né, vão ter vamos dizer assim, apoio desse empreendimento. Prefeito Flori, aqui estamos passando Flori, que está presente também aqui de Itati, prefeita Márcia e o Tedesco. Desculpe a nossa assessoria que falhou aí. Obrigado, Flori, a Márcia e o Tedesco também pela participação. Então, pessoal, acho que o ponto muito importante é esse. E eu dizia ontem, lá na Fiergs, escrevam, esse é o maior investimento do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Dito pelos empresários da Fiergs, ontem com o João Acácio, o Carrion e eu, que estávamos lá, e o Zeca estava presente lá, muda a fisionomia do Rio Grande do Sul. Começa a mudar, porque nós temos hoje o maior custo logístico do Rio Grande do Sul, do Brasil, é Rio Grande do Sul. Pela falta de hidrovias, ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Caxias, Pazinho, o empresário ontem nos dizia lá, recebe aço vindo de caminhão de Minas Gerais para fabricar peças e máquinas na Serra Gaúcha para vender para São Paulo, para o Paraná. Imagina esse aço poder chegar por navio aqui em Torre, aqui em Arroio do Sal, ser levado de caminhão, barateia muito o custo da logística do Rio Grande do Sul. Então, essa é uma nova realidade. Escrevam, vingando o porto, fazendo o porto, muda totalmente o comércio, a indústria e o serviço do Rio Grande do Sul através dessa obra. Por isso que nós nos empenhamos, pegamos de cabeça, não tenho nenhuma participação. Qual é a minha participação, Bolão? É fazer um empreendimento acontecer no nosso estado do Rio Grande do Sul e premiou para Arroio do Sal e premiou para o litoral norte do Rio Grande do Sul. Capivari, vocês estão mais próximos daqui a pouco de Rio Grande, pela Lagoa dos Patos. Tem projetos também da navegação da Lagoa dos Patos para fazer um porto, quem sabe em Palmares, para chegar lá naquele lado de Rio Grande. Ótimo, ajudamos também Rio Grande, que alguém politicamente me critica que eu sou contra Rio Grande. Não sou contra Rio Grande, eu sou a favor do Rio Grande do Sul, inclusive estamos ajudando o Rio Grande. Isso também é um ponto importante para nós colocarmos, porque a gente pode explicar o que está acontecendo em Rio Grande especificamente. Então esse é o ponto importante que a gente está colocando para vocês. Agora, é porto, é comércio, é indústria e serviço. E vinha no carro, eu sou agrônomo e produtor rural. Para a região de vocês têm uma produção forte de banana. Três Cachoeiras, Itati, vocês têm uma produção forte. Muda também a produção de banana. Vocês têm que, vamos dizer, ter um novo olhar para a produção. Muda a agricultura da região. Eu vi aqui florestas, escrevam.
a região muda. O que lá em Capivari, naquela região que vai em direção ao Rio Grande, vocês têm muitas florestas plantadas. Quem sobe aqui, prefeita Lula, em direção a Cambará, Chamberlain, São Francisco de Paula, Jaquirana, muita madeira plantada. Essa madeira vai ser exportada pelo porto do Arroio do Sal, madeira para pellets. Nós apresentamos ao governo brasileiro agora, recentemente, um projeto para transformarmos madeira em pellets, etanol e hidrogênio. Escrevam o que eu estou dizendo para vocês. O governo Bolsonaro apresentou na COP em Glasgow para capturar recursos da captação de carbono. Hoje é infinito o movimento em cima das florestas que nós já temos plantadas e vamos plantar mais ainda. Isto com o porto aqui beneficia barbaramente. Quando eu falava esse assunto um dia em São Francisco, acho que foi em Cambará, Chamberlain, um empresário das florestas dizia, agora está na mão para mim, ele empresário, porque vai estar a 100 e poucos quilômetros do porto que tem Arroio do Sal. Para qual é o mercado? O mercado chinês, o mercado japonês, o mercado europeu, que vão mudar a matriz energética, que hoje é diesel e é carvão, para energia limpa, que a COP está obrigando a fazerem. Criticam o Brasil em cima da emissão de gás de efeito estufa. Critica o Brasil, inclusive um ex-presidente. O Brasil tem 2% da emissão de gás de efeito estufa. Que fala que foi a Amazônia, ou que foi o Pantanal Mato Grossense. Não chega a 2%, e essa emissão não é da Amazônia, é dos grandes centros de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde estão os centros industriais, Caxias, Pazinho, da Serra. Não tem nada a ver com a Amazônia. Aqui não é só para criticar o Brasil. Agora, a China, escrevam, tem mais de 30% da emissão de gás de efeito estufa do mundo, e ninguém critica a China. Os Estados Unidos e Europa, mais de 30%. Estados Unidos e Europa. Tem mais de 60% Estados Unidos, Europa e China. 60%. Falam do Brasil que tem 2%. Mas o Brasil, através desse porto, vai exportar madeira aqui em Arroio do Sal, que vai beneficiar a China, vai beneficiar o Japão, vai beneficiar a Europa em cima desse assunto. Portanto, pessoal, é muito importante esse assunto que eu estou colocando para vocês aqui. Muda de figura a região com os empreendimentos que virão através do porto do Arroio do Sal. Então, para mim é importante, eu quero dizer da satisfação. Eu vou encerrar, porque está entrando uma cerimônia agora, Chamberlain, que você, prefeito, ainda em 2018, me levou uma demanda para que o governo Bolsonaro assinasse a concessão do Parque Aparado da Serra. Já foi assinado, concessionado, Itaimbezinho, 7 municípios, 4 do Rio Grande do Sul e 3 de Santa Catarina. Foi assinado a Flona de São Francisco de Paula. E agora, vou sair daqui, vou entrar no hotel reunião, que o prefeito de Canela está assinando com o ministro Juca a concessão da Floresta Nacional de Canela, também trazendo investimento. Só no turismo, isso é investimento de mais de 400 milhões de reais da iniciativa privada, em Cambará, em Canela e também em São Francisco de Paula. Investimentos. Quando é que o governo iria fazer esse mesmo? Nunca. Hoje, a iniciativa privada vai investir em Canela, São Chico e Cambará. E também nos outros municípios da volta, que é Praia Grande, que o Chambi e o Maciel me levaram essa semana, logo depois da eleição de 2018. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, abraçamos a ideia e hoje é uma realidade. Zeca, você falou em turismo. O turismo, sim, é importante, porque aqui está previsto, o João vai falar, os navios turísticos que podem ancorar nesse porto aqui, que não tem hoje em Santa Catarina, não tem no Rio Grande do Sul. Aqui, ancorado à beira do mar. Então, pessoal, é muita coisa importante. A minha satisfação é que eu faço parte, doutor Carrão, dessa história que o Carrão nos trouxe, nós abraçamos. Aos empresários, donos do empreendimento, agradecer a eles. Tem nome, tem dono, tem CPF, vocês conhecem os empresários, que hoje podem investir mais de 1 bilhão, porque eles têm capacidade de tomar, viu, Bolão? Capacidade de tomar dinheiro, são empresários com recursos, com capital, com patrimônio, e vamos buscar, sim, capital privado. Aqui o João vai falar, tem um diretor da Marubeni, uma empresa japonesa,
que já quer demandar serviço do porto. Nós fomos procurados por Chapecó, tivemos lá a direção da cooperativa Chapecó e Alfa, que é a terceira maior empresa de carne, Chapecó, querendo usar o nosso porto aqui, Bolão. O nosso porto, que eu já digo que é meu também, porque estou junto no processo, porque eles têm 7 portos em Santa Catarina, 7, fazendo mais 2, e acham que é melhor exportar por Arroio do Sal do que exportar por Itajaí, que eles estão levando hoje. Por que as pessoas nos procuram? Porque vê que tem interesse, tem jogo positivo nesse assunto aqui. Então, para mim, com imensa satisfação, estou com vocês hoje aqui, para dizer assim, dizer que está dando certo, e mostrar que desta forma este Rio Grande, Nasser, tem solução. Esse Rio Grande se abraça às causas e faz as coisas acontecer. Pela ideia do Carrion, dinamismo dele, o Heinz abraçou, os empresários assumiram a bronca, os prefeitos ajudaram, e hoje nós estamos aqui com João Acácio, que é a empresa com maior expertise no Brasil em portos e hidrovias, e vai fazer a apresentação para vocês. Muito obrigado a vocês. Eu vou me desligar um minutinho para entrar nesse projeto que nós temos aqui agora, da assinatura do convênio que estamos fazendo nesse instante em Brasília, para entrar na telereunião com o Ministério da Meio Ambiente, com a Prefeitura de Canela. Um abraço a vocês, até uma próxima oportunidade. Bom, bom dia a todos. É um motivo de satisfação estar aqui encontrando muita gente que eu já conheci rapidamente. O Moisés Muri foi me caçar lá em São Paulo e eu fico satisfeito de estar aqui. Eu dediquei a minha vida, eu já sou fim de carreira, eu já tenho quase 45 anos de formado. Eu estudei na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, depois fui para Delft, na Holanda, estudar engenharia portuária. Eu já fiz mais de 1000 projetos na minha vida. Eu fico contente de estar aqui, emprestar a minha experiência, ao lado de colegas como o Carrion, Fernando Carrion, que tem uma história muito intensa, muito forte no Rio Grande do Sul, desde prefeito de Passo Fundo, depois deputado federal. E como deputado federal foi o Carrion que foi o relator da Lei dos Portos, a Lei 8.630 de 93. O Carrion foi o relator dessa lei. Então a gente só está aqui hoje tratando do investimento privado na área portuária, porque investimento na área portuária no Brasil sempre foi público, porque teve um grupo de deputados na época e o Carrion foi quem liderou esse movimento e sancionou a Lei 8.630. Isso tem um significado importante e permite com que o capital privado possa investir em porto. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Nolasco, José Nolasco, que é diretor do grupo Marubeni, é um grupo japonês, é uma trading japonesa. A gente não conhece muito o Marubeni, porque não faz parte do dia a dia da gente, mas vocês conhecem Mitsubishi. Mitsubishi qual do carro, mas a Mitsubishi carro representa 0,1% da receita da Mitsubishi. A Mitsui é outro grupo grande. A Marubeni está entre as grandes, as 5 grandes do Japão. Fatura algumas dezenas de bilhões de dólares e no Brasil movimenta soja. É um trader de soja importante pelo porto de São Francisco do Sul. Hoje ele faz lá 4 milhões de toneladas, quase 5 milhões de toneladas, opera no porto público e veio de São Paulo para essa apresentação, porque tem interesse efetivo do grupo japonês em investir nesse porto e trazer, Carrion, mais 5 milhões de toneladas ano. Então eu queria que desse uma salva de palmas para o Nolasco. Nolasco, fica de pé para o pessoal te ver. Muito importante. Uma carga dessa representa, em valor, a $400 a tonelada, representa 2 bilhões de dólares do valor da carga. Não é uma coisa pequena. 2 bilhões de dólares hoje dá quase 12 bilhões de reais. Então é alguma coisa importante. O Rio Grande do Sul produz hoje 21 milhões de toneladas de soja
e ele quer capturar 5 milhões para embarcar pelo Porto de Arroio do Sal. Se a gente tiver esse recebível, prefeito, é um recebível AAA, é uma carta que você vai no banco e o banco te dá o dinheiro em troca dessa carta, porque são empresas que têm credibilidade, têm rating de classificação no mundo, e quando você viabiliza um projeto desse, a minha missão aqui foi fazer o estudo de concepção a partir da localização do site selection feito pelo Carrion, mas poder viabilizar o negócio. Se não tiver investimento privado, não sai nada. O governo não investe mais em nada, as prefeituras não têm capacidade de investir, e a situação do poder público sempre é correndo atrás do que deveria ter sido feito já há muitos anos, infelizmente. Então hoje o investimento privado é o que vai trazer o desenvolvimento para tudo, e é assim que deve ser. Eu acredito nas leis de mercado, eu acredito na lei da oferta e da procura, e o empreendimento desse só se viabiliza se houver viabilidade técnica primeiro, econômica e ambiental, e obviamente que jurídica. Então esse empreendimento está todo estribado nisso, e eu estou satisfeito por estar aqui. Quero, em nome do prefeito Bolão e do Zeca Martins, em nome do senador, do deputado Issur, cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes. Eu não tenho nenhuma atividade política, nem aqui, nem em São Paulo, mas estou muito satisfeito de estar aqui. Vou começar a apresentação mostrando um slide que não tem muito a ver com o assunto, mas é muito importante. O Rio Grande do Sul, olha, é pena que o contraste não está muito bom, mas esse é um decreto que foi assinado na sexta-feira e foi publicado anteontem, segunda-feira, no Diário Oficial. O Rio Grande do Sul deverá ter a primeira hidrovia privatizada / pedagiada do Brasil. É a hidrovia da Lagoa Mirim. Tá? A região norte e nordeste do Uruguai e a região adjacente do Rio Grande do Sul hoje não se desenvolve por falta de logística. O senador tem feito um trabalho incansável, e aí eu rendo a minha homenagem ao senador Heinze, e faz isso com o maior desprendimento, e puxou esse assunto. Nada tem a ver isso com o Porto de Arroio do Sal, mas tem a ver com o Rio Grande do Sul e com o Brasil. É uma hidrovia em que há 60 anos atrás o presidente do Brasil para desenvolver essa hidrovia. Dia 8 de dezembro vai completar 60 anos. O presidente do Brasil era o João Goulart, um gaúcho também. E dia 8 nós vamos ter a comemoração dos 60 anos de um acordo bilateral que na verdade não aconteceu nada. Vai ser comemorado o início da privatização dessa hidrovia. Nós acreditamos nisso, estamos fazendo projetos, estudos para entregar para o governo, e no dia 8, né, senador, estará aqui o ministro Tarcísio, com o ministro dos Transportes do Uruguai, para implementar esse projeto. Então, fico satisfeito. Esse decreto foi assinado há 3 dias pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes, e vai trazer para o Rio Grande do Sul a primeira hidrovia pedagiada do Brasil. E isso a gente tem que fazer uma reflexão, porque traz para o Rio Grande do Sul um modal hidroviário, que é um modal mais barato e menos poluidor. E o Rio Grande do Sul tem tudo para ser um Mississippi na América do Norte, tem tudo para ser um Reno na Europa, e aproveitar os seus rios, a sua rede hidrográfica, as suas lagoas para fazer hidrovia, como fora no passado, e depois isso foi abandonado. Falta hidrovia no Rio Grande e tem as condições geográficas ideais para isso. Muito bem, eu vou ser rápido para não cansar muito, porque muita coisa aqui já foi falada. Existem alguns detalhes que precisam ser feita uma reflexão. Um porto numa região é um indutor de desenvolvimento. Vocês não avaliem que esse porto aqui amanhã ele vai induzir o desenvolvimento de toda a região. Não é de Arroio do Sal, não, é de toda a região.
Um porto é um instrumento valiosíssimo de política pública. Então, os gestores dos municípios têm que estar preparados para essa indução que vai ocorrer. O senador falou de Itapoá e eu dou dezenas de exemplos aqui correspondentes. O porto cria desenvolvimento na região, cria centro logístico, cria centro de distribuição, traz hotel, traz comércio, traz restaurante, traz emprego. E um porto, você não pode colocar ele em qualquer lugar. É preciso que ele tenha as condições físicas, fisiográficas, para que ele possa ser implantado, porque é uma instalação sofisticada, não é uma instalação simples. Santa Catarina hoje tem 6 portos em operação: Laguna, Imbituba, Navegantes, Itajaí, São Francisco do Sul e Itapoá. Licenciados em implantação, Coamo em Itapoá, esse é um projeto da DTA. O terminal de gás em São Francisco já está em implantação, e o terminal de grãos de Babitonga em São Francisco do Sul, todos em fase de implantação. Portanto, Santa Catarina terá 9 portos, enquanto que o Rio Grande do Sul tem apenas um porto, tá? E um porto numa localização bem ao sul do estado, enquanto o estado, a grande produção do estado está no norte. A gente precisa entender melhor isso para poder se justificar. Então, o Porto Meridional ele vai ser uma alternativa importante para o Rio Grande do Sul. Ele não vai capturar a carga do Rio Grande, ao contrário, ele vai capturar a carga que está fugindo do estado para outros estados. E esse volume de carga, nós levantamos isso no Lasco. 12 milhões de toneladas de carga sai do Rio Grande do Sul e vai para Santa Catarina, vai para o Paraná e vai para São Paulo. Você vê caminhão na estrada saindo de Caxias e embarcando em Santos. Ontem o Mob Caxias falou que 2 milhões de toneladas de aço chegam por ano em Caxias. Caxias é um polo metal mecânico fantástico. Transforma isso em estrutura, em chassi, em carroceria, em implemento agrícola, etc. Um volume enorme. E isso foge tudo para outros estados, tirando daqui imposto, tirando daqui emprego, tirando daqui arrecadação, tirando daqui desenvolvimento. Então falta porto no norte do Rio Grande do Sul. Se a gente esperar que o governo faça esse planejamento, o governo não faz planejamento de curto prazo, não faz planejamento nem do passado, quanto mais do futuro. Então, Rio Grande do Sul tem um PIB 50% maior que o PIB de Santa Catarina, e tem uma costa 10% maior e apenas um porto, enquanto o vizinho vai ter 9 portos. Então é preciso fazer uma reflexão com respeito a isso, e isso justifica, por mais outras razões, a presença do porto em Arroio do Sal. Se vocês olharem aí o valor adicionado bruto da indústria, cada bolota dessa representa um valor. Não estou preocupado com o valor absoluto, mas com o valor, com a densidade e com o centro de gravidade da produção. Vocês verificam que no centro de gravidade daquelas bolas, na região aqui de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, aí está o grande valor adicionado bruto da produção do Rio Grande do Sul, que é Caxias, exatamente, principalmente o polo metal mecânico, no caso da indústria. Você está a 120 quilômetros em linha reta do Porto Meridional, e está a 350 quilômetros em linha reta do Rio Grande, né? Rio Grande, com esse projeto da Lagoa Mirim, a gente vai trazer carga do Uruguai e da região adjacente do Rio Grande do Sul. É outro projeto. Mas essa carga que está nessa região do Rio Grande do Sul, ela migra toda para fora. Nós queremos capturar essa carga. Você pode colocar o melhor porto, com as melhores condições, mas é preciso ter carga. E hoje não tem porto porque não tem carga, a carga vai embora. E não tem carga porque não tem porto. Então você tem que botar primeiro o porto e depois correr atrás da carga. Isso é importante. Um pouco de história. 1826, faz exatamente 195 anos
esteve um sujeito aqui chamado Marquês de Barbacena. Esse cara se notabilizou porque ele trouxe a máquina a vapor para o Brasil. Eu peguei isso num livro de história e confirmei em outros livros. Esse cara quis fazer no rio Mampituba, desviar o rio Mampituba para a praia da Guarita e lá fazer um porto, e utilizando obviamente que os navios a vapor que ele trazia para o Brasil. Esse projeto chegou a ser materializado, chegou a ser estudado, chegou a se fazer inclusive alguns estudos avançados. Eu diria que foi a primeira iniciativa, portanto há 200 anos atrás, que teve uma pessoa que se preocupou em fazer um porto na região de Torres. Naquela época era Torres, não existiam os municípios daqui. Está aqui o prefeito de Torres. Em 1889, ou até 89, na época do Império, D. Pedro I e D. Pedro II encomendaram estudos para encontrar o melhor local para um porto entre Buenos Aires, entre Montevidéu e Santos. E esses estudos foram feitos na Inglaterra, e os ingleses que estiveram aqui, 3 engenheiros ingleses naquela época, prospectaram essa costa toda, olha, de Santos a Montevidéu. E identificaram, está registrado na história, o Carrion conhece bem essa história, identificaram a região de Torres para fazer um porto. Naquela época a engenharia não era sofisticada, se fazia batimetria com prumo. Hein? Chegaram a iniciar, jogaram pedras dentro d'água, na Ilha dos Lobos, naquela região, iam fazer uma grande proteção. Eram navios que calavam muito pouco, naquela época os navios calavam 5 metros, 6 metros, hoje calam 20 metros. Mas chegaram a iniciar esse porto. Em 1890, o Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da nossa república, deu a concessão para 2 brasileiros para construir o porto em Torres. Mas 95% do comércio exterior brasileiro passa para o porto. Portanto, o porto tem que funcionar bem, senão o país não funciona bem. E os portos no Brasil ainda não funcionam bem. Então, um porto privado vai buscar atrair carga, e para atrair carga ele tem que ser eficiente, tem que ter modal de acesso e tem que ter preço. É isso que a economia exige, é isso que a lei de mercado obriga. Quando você fala no investimento, seja qual for o investimento, é o capital investido, é o custo de operação, é o valor presente líquido, é a taxa interna de retorno e é o tempo de pagamento, é o payback, é o retorno do capital investido. Esses 5 parâmetros definem o negócio. Isso vale para um shopping center, isso vale para um terminal de ônibus, isso vale para esse restaurante, isso vale para qualquer tipo de negócio. Esses parâmetros definiram que o Porto de Arroio do Sal é um bom investimento. E ele obedece, não se pode olhar só o negócio como lucro, ele obedece hoje às 3 letras mais importantes, que é ESG, Environmental, Social e Governança. É meio ambiente, é o social, o ser humano, e governança, para que você possa ter princípios de compliance, princípios de gestão, princípios de ética, como qualquer negócio. Esse porto obedece rigorosamente esses 3 princípios. Saiu ontem, quando eu vinha de avião ontem para Porto Alegre, lendo o jornal Estado de São Paulo, saiu um estudo muito importante que é uma preocupação do governo. O governo federal, através da Agência de Regulação de Portos, que é a ANTAC, contratou uma fundação alemã especializada e estudou o impacto da elevação do nível dos mares, que estão gerando tempestades, estão gerando ondas maiores na costa, e que isso causaria nos portos. E isso representa uma preocupação, porque você tem que antever esses problemas. E foram classificados os portos que têm a incidência de maiores problemas com esse tipo de ação, em decorrência do aquecimento das calotas polares, da emissão de CO2 e tudo isso que se fala atualmente. E eu marquei aqui, nada contra Rio Grande, mas Rio Grande está entre os primeiro, segundo e terceiro
e quarto, na classificação de porto mais vulnerável e mais suscetível a essas intempéries. Isso vai custar muito dinheiro para que você possa proteger o porto dessa ação. Ainda que o porto lá seja numa área estuarina, numa área abrigada, mas a fixação daquela barra é uma obra muito cara. A cada 2 anos o Porto de Rio Grande gasta quase 500 milhões em dragagem. Nós mesmos dragamos agora lá a Iara e a Braskem, e já está demandando novas dragagens. A bacia de influência aporta muito sedimento, que na verdade é Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim e todo aquele complexo. E o Porto de Rio Grande passa a ser um porto caro, porque tem muita demanda de dragagem. Muito bem, pode tocar. Esse é o levantamento feito pela Marinha, em que o Fernando Carrion, em abril de 2019, coordenou e praticamente cravou a localização como sendo o melhor lugar para se colocar um porto, que é nessa região da Rondinha. Os empreendedores, liderados pelo Moisés, compraram a área, né? E eu acho que isso é importante, porque mostra que estão colocando e acreditando, colocando capital em risco para investir nessa estrutura. E depois esses levantamentos foram todos aperfeiçoados e confirmados com o levantamento que foi feito em 2019, quando nascia a ideia do porto. A DTA não tinha ainda se envolvido com o projeto. A localização para vocês aí é muito tranquilo, né? Ela fica ali entre a Lagoa de Itapeva e a BR-101, entre a Lagoa de Itapeva não, entre a BR-101 e a área do porto você tem a Lagoa de Itapeva, e exatamente essa região onde vai ser implantado o porto. E a concepção é um porto onshore, é um porto na costa, não é um porto offshore, lá fora. Ele não vai colocar uma ponte de acesso para buscar profundidade lá fora. A gente trouxe essa concepção que é factível de ser aplicada aí e é muito econômica sob o ponto de vista de implantação. O empreendimento está a 9,5 km do entroncamento que vai ser feito na 101, entroncamento exclusivo com viaduto para poder trazer a carga de rodovia para o porto, uma ponte atravessando a Lagoa de Itapeva, e é importante que essa ponte tenha gabarito para você poder passar com as embarcações por baixo, e até amanhã ser um instrumento de lazer para o pessoal poder pescar pela ponte dentro da Lagoa de Itapeva. Eu acho que isso veio ao encontro do que os pescadores gostariam de ouvir. Ninguém está querendo prejudicar, ainda que a Lagoa de Itapeva esteja uma lagoa muito assoreada, mas a solução é uma solução de uma ponte em arco para poder trazer a carga para o porto. E quem vai pagar essa ponte não é o poder público. Nós não vamos pedir para a prefeitura fazer, nem para o governo do estado, nem federal. O próprio empreendimento paga essa ponte. Isso é importante porque é um negócio que sai e sai rápido. A gente fez, isso é importante, a natureza sempre é muito caprichosa. Você localiza o melhor local para colocar o porto, estuda tudo, e quando você vai ver, lá embaixo está cheio de pedra. E você fazer uma bacia de dragagem tendo pedra, aí tem que fazer derrocagem, e o custo de 1 passa para 100, é muito caro. Então foi feito um levantamento sísmico nessa região e se constatou, da costa até a profundidade, que o pacote que existe abaixo do fundo de areia é um pacote sedimentar. Não existe formação rochosa, nem matacões isolados, o que permite fazer com que essa dragagem de areia seja toda utilizada como aterro hidráulico. Exatamente como vocês viram lá em Balneário Camboriú. Você draga de um lado, cria profundidade, e a terra do outro lado é a solução mais econômica que existe na engenharia. Isso está materializado através de um levantamento de sísmica, de geofísica, que foi feita recentemente, agora em meados desse ano de 2021. Pode passar. Essa figura mostra exatamente a concepção do porto onshore, né?
onde você tem 2 quebra-mares, um em L, quebra-mar de pedra. A região aqui é bem servida de jazida de pedra, pedra basáltica, e a gente já pesquisou essas jazidas, são pedras, a maioria das jazidas são formações geológicas de disjunção vertical, ou seja, são pedras fraturadas, mas existe jazida de pedra sã que permite tirar blocos grandes. A gente pode ter blocos aí até de 8 toneladas para fazer a parte externa de carapaça. Quem é surfista aqui, eu acho que vai gostar do que eu vou falar agora. É possível que a gente tenha um fundo artificial aí criando uma onda especial. Isso lá em São Paulo hoje se faz em condomínio fechado. Eu fui visitar outro dia, hein? Condomínio da Grama, Fazenda da Grama. E lá na Fazenda Boa Vista, onde eu tenho casa, está se construindo também. Você faz a onda que você quer, aperta um botão e forma a onda e os caras vão se divertir. Isso em água doce. Então isso poderá ser um atrativo adicional e a gente tem um fundo artificial. O que tem de componente, aquela seta vermelha e a seta azul, mostra que o equilíbrio dinâmico de sedimento está praticamente estabilizado. É 800 mil para um lado, 850 e 808 para o outro, o que prova que não existe desequilíbrio na costa. Essa costa é uma costa muito estável. O que tem que se fazer é os enrocamentos para proteger e criar aqui dentro uma piscina. Com isso eu drago esse miolo e jogo toda a areia para fazer o aterro lá do retroporto. Isso é a solução mais barata que tem, tá? A solução de aterro hidráulico, dragagem, aterro hidráulico. Ao mesmo tempo que você cria a profundidade, você aterra a área contígua para fazer o retroporto. Importante falar também que a intenção aqui é amanhã ter uma marina pública. Não é marina pública do governo do município, é uma marina de uso público. E essa marina poderá ser um atrativo para a região que não tem região para poder fazer atracação e atrair um turismo náutico que é muito importante. A gente já tem um pré-desenho dessa marina. O Zeca Martins é um entusiasta disso, tem conversado com a gente. E eu fico satisfeito porque esse mole é praticamente 80% do investimento dessa marina. Então amanhã poderá ser concessionada aí uma marina pública e em cima desse mole poderá ter ciclovia, poderá ter um restaurante, poderá ter área para o sujeito pescar, enfim. Esse porto tem uma sustentabilidade, um grau de sustentabilidade muito bom. E na reunião que a gente fez no Ministério Público Estadual com o federal presente, a gente sentiu que existe disposição, existe boa vontade. O licenciamento é feito no IBAMA, dado que esse porto vai movimentar 50 milhões de toneladas, acima de 20 milhões de toneladas já é IBAMA, não é órgão estadual. E o Ministério Público, ele só tem uma pedra no sapato aqui. E o Zeca Martins tem atuado nisso e tem interagido muito com a gente. É a questão de esgoto. Você falou em mudar o plano diretor para fazer um porto, os caras falaram assim, não, primeiro eu resolvo o plano de esgoto, depois eu autorizo mudar o plano diretor. E os municípios aqui da região têm um problema crônico de esgoto. Eu não vou me estender nisso, existe solução técnica e simples, que é emissário de esgoto. Tem que fazer rede, tem que fazer um interceptor e lançar o esgoto no mar. Eu conheço um pouco esse assunto porque trabalhei numa empresa que fez vários emissários. Lá no litoral de São Paulo, Praia Grande, Santos, São Vicente, São Sebastião, Ilhabela, Guarujá, todas essas cidades têm emissário de esgoto. E é super tranquilo, ambientalmente adequado, tecnicamente a melhor solução. E esses municípios que eu me referi, hoje tem quase 2,5 milhões de habitantes, ou quase 3 talvez. Essa região aqui, eu acho que não tem 1/5, 1/4, 1/3, 1/6 disso, 300 mil, 200 mil habitantes. Então uma solução muito tranquila, muito barata,
Eu me surpreendo que a Corsan nunca tenha tomado essa iniciativa. Sei que a Corsan está sendo privatizada, mas é uma solução simples. Rede de esgoto é duro de fazer, tem que fazer interceptor. Não tem tratamento, apenas um tratamento primário, onde você tira resíduos e depois lança ele in natura no mar, e as correntes marítimas levam e fazem a digestão anaeróbica com muita tranquilidade. Solução técnica consagrada no mundo inteiro. Eu falei isso para o promotor naquela reunião, o Zeca Martins estava do lado, e eles até se surpreenderam porque não conheciam ou tinham ouvido falar. É a solução para esse litoral. Essas lagoas de infiltração, essas soluções paliativas não funcionam. É caro, é paliativo, é região de terreno muito permeável, arenoso, com lençol freático alto. Você cavou um palmo, você encontra água. Quando não, o lençol aflora quando chove. Então essa é a solução, e a gente precisa resolver isso, prefeitos da região, para que o Ministério Público autorize mudar o plano diretor para poder fazer um porto, porque os planos diretores estão congelados. Eu não sei exatamente quais são os municípios, mas o Zeca está fazendo um trabalho importante nisso, e eu reconheço que é fundamental se fazer isso. Caso contrário, a gente não consegue fazer nada, porque o Ministério Público não suporta mais avançar dessa forma. E isso é por conta dos condomínios, e agora um porto que poderá, inclusive, fazer sua compensação ambiental, utilizando o dinheiro da compensação na questão de tratamento de esgoto, com uma solução técnica consagrada. Aí tá, não vou entrar nesse detalhe, isso é muito... Agora o professor Paulo Alfredini, da Escola Politécnica, fez uma avaliação das ondas aí na região. Esse é um tema muito técnico, não interessa abordar agora, mas está comprovando a expectativa de que o local é esse, o local está acertado para se colocar o porto, é exatamente esse. Pode tocar. Você está vendo aí a irradiação das ondas que chegam na costa, são ondas oceânicas, e depois o vetor de proteção criado pelo quebra-mar. Esse quebra-mar é o maior investimento da infraestrutura desse porto, e na verdade, uma solução singela. Trazer pedra de pedreira nas dimensões corretas e fazer um lançamento para fazer a proteção. Layout do porto. Você tem ali navio de containers com 3 berços. Eu vou pegar a canetinha para não ter que ficar cruzando a tela. Tem uma caneta laser aí. Você tem o terminal de containers com 3 berços. Essa carga é a carga manufaturada ou semi-manufaturada. É a carga que vem principalmente da região de Caxias, né? Terminal de containers com 3 berços. Depois 3 berços para navio de granel sólido. Aí vale granel vegetal e granel fertilizante na importação, granel vegetal na exportação. 1 berço de granel líquido, e aí é químico e principalmente nafta da Braskem. A Braskem já assinou uma carta de compromisso para trazer para esse porto 5 milhões de toneladas de nafta, que hoje entra pelas monoboias de Tramandaí, para o terminal de Santa Clara, onde lá tem o polo petroquímico lá de Triunfo. A Braskem é Petrobras, na verdade, e isso é muito importante. Eu diria que é uma âncora para o projeto você ter já uma carta de compromisso de carga com granel líquido, que é a nafta, que na verdade vai fazer todas as resinas da cadeia do polipropileno, polietileno, o PVC, etc. E aqui um terminal de gás, onde você tem um navio transportador e um navio regasificador que fica estacionado continuamente, regasificando o gás que vem do Oriente, vem lá do Catar. Esse é um negócio hoje
do momento. A gente está fazendo um terminal para a Cosan, que é dona do grupo Rumo e da Comgás, para fazer 14 milhões de metros cúbicos por dia. Traz gás do Catar a $1,8 por milhão de BTU. E o gás da Petrobras é vendido a $12, gás da Bolívia, por milhão de BTU. Então, não se sustenta um preço desse tamanho. Isso gera gás para a região, onde você vai ter aí uma termoelétrica, por exemplo, e entrar na distribuição da rede, porque hoje a energia elétrica no Brasil é cara, e isso pode ser uma forma de baratear com energia. Aqui tem 2 berços para navio de passageiro. Isso para o porto não é um grande negócio, você receber navio de passageiro como receita para o porto, mas é um grande indutor de desenvolvimento turístico para a região. Muito importante. Eu já fiz cruzeiro de Santos até Buenos Aires, e você passa pela costa de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, você só vai parar em Buenos Aires, não tem onde parar. Eventualmente para em Porto Belo, naquela região lá de Bombinhas, etc. O pessoal desce de barco, porque não tem terminal. Itajaí tem um terminal dentro do rio, mas muito precário. Então seria a oportunidade de você ter um terminal de navio de cruzeiro nessa região. Eu falo isso porque um navio de cruzeiro desce em 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, e cada um gasta $200 quando desce. Então você injeta na veia da economia 500, 600 mil dólares num dia. Então, olha o que representa isso para o comércio, para a área de vendas, de souvenir, de restaurante, de tudo. E o cara pode descer aqui, pegar um ônibus, ir até a Serra, ir até Caxias, Bento Gonçalves, Canela, Gramado, e fazer um turismo de um dia. Então você tem uma repercussão no turismo, no desenvolvimento turístico da região, fantástico, tá? Então o complexo vai operar cargas de container, granel vegetal, fertilizante, líquido, como eu falei, gás e perfazendo no total, navio de passageiros, né, navio gazeiro, o total vai dar 53 milhões de toneladas ano. Porto de Rio Grande hoje está fazendo 35 milhões. Quer dizer, esse porto tem capacidade para fazer 1,5 vezes o Porto de Rio Grande. É muito importante. Porto de Santos hoje faz 140 milhões de toneladas. Quer dizer, isso é um terço do que é o Porto de Santos. Só que o Porto de Santos tem 60 berços. Esse tem 11 berços. Pode passar. Eu esqueci de falar uma coisa, volta lá, Brum. Nolasco, esse porto é para 17 metros. Isso é fundamental. Só você sabe o que representa isso na vida do dia a dia de vocês. E ele é um porto que não tem dragagem, ele é 0 dragagem. O cara que depender de dragagem como atividade para esse porto vai morrer de fome, porque não tem dragagem, tá? É um canal curto, não é um canal de acesso longo. Aqui já está a batimétrica 17. E esse desenho desse encontro das duas pernas do mole vai permitir com que esse sedimento que vai passar por aí, que é muito pequeno em termos de estabilização dinâmica, praticamente represente nada em termos de manutenção de dragagem. Toda a areia que sai daqui é utilizada para aterro. Então é um porto com uma solução onshore bem arrumada. Não existe interrupção da praia, isso é importante. A praia continua, tem vários portos no mundo assim, principalmente na Itália, na costa da Itália, em Gênova, em La Spezia, por exemplo, é um porto importante. E os pipelines, as esteiras transportadoras e os próprios reques que levam container e trás, passa por uma ponte por sobre a praia. Então a praia fica totalmente acessível, sem nenhuma interferência. Obviamente que isso aqui é uma área alfandegada, aqui tem alambrado, o sujeito não pode entrar na área portuária porque é uma área alfandegada pela Receita.
O investimento total é de 6 bilhões de reais, é um número redondo, 1 bilhão de dólares, sendo que a infraestrutura custa 1,3. O que é infraestrutura? É como você fazer o shopping center e cada um depois vai fazer a sua lojinha especializada. Vai gastar 4,7. O negócio como empreendimento, o sujeito investe na infraestrutura, que é mole, quebra-mar, que é dragagem, aterro, e as instalações comuns de acesso, ponte sobre a Itapeva e o acesso na BR-101, e depois cada um faz o seu terminal, sob medida, tailor-made. Eu, se tiver que fazer um terminal de grãos e a Marubeni for operar, quem vai fazer o terminal de grãos é o Nolasco, porque ele sabe o que ele quer, eu não sei, ele que entende do assunto. Então ele vai usar a esteira, e aqui no Rio Grande do Sul tem um grande fabricante de esteira, que é a Tecnomoageira, TMSA, que é um grande fabricante de chip loader e de esteiras transportadoras importante, né? Cássio, Pois não. inclusive os portâneres também? Não. Desculpe, claro, na instalação de granéis sólidos, perfeitamente. Mas eu te perguntaria, quando passarmos para o container, desculpe, Nolasco, quando passarmos para o container, os portâneres também serão pagos pela iniciativa privada? Os portâneres, todos eles? Perfeito. No caso, pelos que vão movimentar os containers. E os caminhões de apoio que vão movimentá-los entre a retroárea, por cima da ponte de acesso. Sim. É tudo instalação especializada a cargo do operador portuário, dono daquele terminal. O operador portuário vai bancar os portâneres correspondentes. No final, o que você tem como modelo de negócio? É o landlord privado, o landlord é o modelo inglês, onde a terra era do rei, era do lord, era do senhor da terra. Na verdade, é um privado hoje dono da terra. E o que o cara cobra? Um valor por metro quadrado que está ocupando, efetivamente, e um valor por valor por tonelada movimentada como um take or pay, como uma obrigação de volumes mínimos. Então eu vou assinar um contrato com o Nolasco é obrigado a fazer 1 milhão de toneladas ano. Se ele fizer 500 mil, ele paga 1 milhão de toneladas ano. E se ele fizer 5 milhões de toneladas, ele paga 5 milhões de toneladas ano. Tem sempre um off-taker, que é o take or pay, o volume mínimo. E o down payment, que é o valor para entrar na oportunidade. Isso tudo são 3 itens que o mundo do negócio privado já está acostumado, dos portos privados. Por que down payment? Tem 3 caras para operar o terminal de container. Tem que escolher um. Então, essa combinação desses valores vai gerar a escolha do melhor parceiro para entrar no negócio. Está acabando. A gente tem 6 grupos já com cartas de compromisso assinado. Eu espero que o Nolasco, a Marubeni, venha assinar também um NDA para estudar o projeto. De início não tem compromisso, mas compromisso de estudar o projeto. E Carrion e senador, eles não são fracos não, só eles movimentam de 4 a 5 milhões de toneladas de soja. E o Rio Grande faz 21 milhões, Nolasco, de toneladas de soja, e principalmente na região norte. Está aí 2 produtores de soja, o senador produz soja e o Carrion produz soja. Quarta parte da produção do Rio Grande do Sul. A quarta, 25% da produção do Rio Grande do Sul poderá sair por Arroio do Sal. Isso é importante. É desse tamanho. Tá? Hoje a gente já tem de compromisso assinado, infelizmente tem acordo de confidencialidade, não pode nem citar o nome das cooperativas e das empresas que estão envolvidas, mas já tem 10 milhões de toneladas. Num porto de 50, senador e Carrion, já tem 20%, o porto já pode ficar de pé. Já tem carga suficiente para colocar de pé o porto. Por isso que tem aquele payback. Por isso que tem o payback. Payback bom. Vai.
Finalizando, já tem autorização do Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, assinado pelo Diogo Piloni. Esse foi um movimento importante que a gente teve em Brasília a última vez, vocês estiveram lá, movimento importante do senador. Já tem esse documento que coloca esse porto já num status em que ele atende à política nacional de logística portuária, está aprovado pelo governo federal, através dessa autoridade que é a autoridade máxima no setor portuário no Brasil, abaixo do ministro Tarcísio. Pode passar? A Marinha, agora faz um mês e meio, a Marinha aprovou a localização do porto. Portanto, isso é importante. Se a Marinha não aprova, ela tem normas próprias, ela fala de segurança, navegação e segurança nacional. E o projeto foi tanto a localização aprovado, como a implantação e como a dragagem, que também é a atribuição da Marinha aprovar. 100% aprovado na Marinha. O IBAMA, o processo de licenciamento está em curso, está indo bem. Eu calculo que durante o ano que entra, a gente deve fazer as audiências públicas, formatar o projeto, iniciar um EIA-RIMA. Essa é uma atividade mais detalhada, mais minuciosa, mais espinhosa, audiências públicas na região, etc. Eu calculo que ano que vem a gente gaste para obter as licenças ambientais, e eu estou satisfeito, porque o projeto foi bem ouvido pelo Ministério Público, tanto federal como estadual, e eu acho que a gente está trabalhando irmanado, não trabalhando brigando, está começando dentro de uma linha boa, porque o projeto é um projeto que tem boa sustentabilidade. Vocês podem ver essa perspectiva, essa fotomontagem aí, é exatamente que nós vamos ter isso no porto amanhã. Eu acho bacana amanhã ter uma marina pública aí, também é um investimento privado que precisa se viabilizar em termos de custo, acho que se viabiliza, porque o grande investimento vai ser feito pelo porto. E a possibilidade de se fazer um fundo artificial para se fazer, seria um sonho, como lá em Saquarema, e agora estão levando para a Fazenda da Grama uma perna do Campeonato Mundial de Surf. Já imaginou se vocês pudessem trazer amanhã uma perna do Campeonato Mundial de Surf para cá? Isso seria um must, né? Pode passar. Outra vista, está lá a Lagoa de Itupeva, a região do Retroporto. Importante falar, né, Moisés? Tem mais 600 hectares de área de retaguarda já compromissadas, já adquiridas para fazer as instalações de retroporto, centro logístico, centro de distribuição, instalação de porto-indústria. É uma cadeia de desenvolvimento que faz explodir a região de uma forma, obviamente, planejada e sustentada. Vão me perguntar qual é o prazo da obra. Essa obra se faz hoje em 20 meses. Quer dizer, 20 meses você não consegue fazer nada na administração pública, é tudo atravancado. 20 meses a partir da licença, porque a licença demora 1 ano. Então, uma obra muito rápida, singela, barata, investimento compatível com o porte desse projeto. E eu acho que, tendo o apoio de todos, e isso vai ser para a região um desenvolvimento, para o Estado uma alavancagem enorme, para o país. O Brasil precisa desse projeto, eu estou absolutamente convencido disso. Agradeço a vocês e fico muito satisfeito de estar aqui. Estou à disposição se precisar de alguma pergunta. Muito obrigado a todos. Isso aqui não foi um sonho. Eu não inventei a roda. Quem inventou a roda foram os babilônios e os assírios há 2.600 anos atrás. Mas eu fico extremamente feliz. Fico feliz por ver que quando desencravei uma caveira de burro que estava encravada nestes areiais há quantos anos, e que levei aquilo no bom solo, entreguei para o meu amigo já de tantos anos, o Heinz. Isso floresceu. Mas floresceu por causa que aquela ideia foi lançada
como dizia o general Osório, para homens livres de pensamento aberto. Foi levada para o Carlos, prefeito de Torres, já no dia seguinte. Quando se teve em seguida a adesão do pessoal de Caxias do Sul, e assim foi indo, e de apoio em apoio, o RAISE foi conseguindo adesões. Hoje eu vejo esta frequência dos mais representativos prefeitos do litoral, deputados e pessoas, prefeitos e prefeitas que aqui nos prestigiam. Eu ontem, lá na Fiergues, pensei, RAISE, que nós tivemos, de certa forma, aquele apoio que já tinha sido explicitado para nós em março do ano passado, quando a pandemia começava, aquele ponto tão importante, que, aliás, se repetiu. Na semana passada, eu recebi aqui em Arroio de Sal a comissão dos práticos do Porto de Rio Grande, que mais uma vez me procuravam para conversar sobre o momento em que eles deveriam entrar para prestar serviços, já pensando na praticagem do porto. E ontem, quando nós então éramos recebidos, o RAISE e o nosso grupo portuário, lá na Fiergues, junto com a Farsul e outros organismos, eu tive a oportunidade de ouvir e confirmar aquilo que os práticos do Porto de Rio Grande me disseram. Quando ouvi o depoimento de empresários da Zona Sul do Estado, lembro bem a palavra de uma senhora empresária da Zona Sul, de Pelotas, de outro empresário lá de Santa Vitória do Palmar, mais outro empresário de Pelotas, quando disseram: nós também, nós apoiamos o Porto de Arroio de Sal, que nós sabemos da necessidade deste pulmão que se abre para o escoamento das cargas. A concorrência que nós temos é já existente com os portos de Santa Catarina e do Paraná. Então eu fico muito contente por ver que aquele desenterrar daquela caveira de burro que tinha enterrada aqui nestes areais, aqui realmente chega a um ponto de não retorno. Nós já dobramos a curva do não tem mais volta. Depois da explanação que vejo, brilhante, do João Acácio, nosso projetista da maior envergadura que se pudesse ter obtido. Eu sempre digo, nós temos um dos sócios do Porto, que eu carinhosamente chamo o libanês, que é o Muri, que deve estar aqui presente. Ele tem dois méritos extraordinários. Foi ter trazido o João Acácio para a bagagem do Porto, desenvolver o projeto, e ter aumentado esta área portuária. No primeiro momento que me trouxeram a área, me apresentaram a área, eu disse: não serve. Tinha apenas 80 metros de frente. Uma semana depois, aquela área tinha sido espichada para 450 metros de frente. Eu achei notável. Mais uma semana eu já estava com 500. E realmente foi um esforço extraordinário. É uma realidade. E eu quero mais uma vez destacar o grande apoio que nós recebemos do prefeito de Torres, do Carlos, que sempre nos ajudou. Foi preciso receber o pessoal da Marinha. O Carlos já estava, ainda antes da definição do lugar, do porto, para ajudar a receber, como disse aquele pessoal da Marinha, que tinha que fazer a marcação dos marégrafos. Então, muito obrigado para vocês. Todo o litoral do estado vai receber muito benefício com isso.
Três Cachoeiras é importante. Estou vendo ali o prefeito Ratinho, vai ter muita participação tua, Ratinho, que nós vamos começar lá na 101. Lá na 101, aquela ligação com o Trevo. O litoral vai mudar. O litoral vai mudar nesta obra que, se Deus quiser, em 3 anos vai estar operando. Este porto que vai ser o grande pulmão de escoamento da produção desta região para o resto do Brasil e para o mundo. Saudação ao Heinz, que foi o grande arauto e está sendo desta caminhada. E com, se Deus quiser, a continuidade do Bolsonaro avançando no país e o Heinz governando o Rio Grande do Sul no ano que vem, que eu tenho certeza que ocorrerá, independente de qualquer coisa, nós estaremos certos com esse porto avançando, independente de qualquer outra situação. Muito obrigado. De onde ele vem, já tem certeza que esse valor já está disponível para a confecção para o início de obras. E a pergunta para o João Acácio, que ele falou do final do ano que vem, o início da primeira perna. O que seria essa primeira perna e por onde começam essas obras, João? Bom, isso é um cronograma. Como eu falei, essa obra é muito rápida, é uma obra de 20 meses, menos de 2 anos. Obviamente que para você fazer essa obra, você precisa ter as licenças. E a licença ambiental sempre é caminho crítico. Eu estou admitindo que o ano que vem a gente gaste com EIA-RIMA, audiência pública e levantamentos, né? EIA-RIMA, audiências públicas, LP, licença prévia e licença de instalação. Eu acredito que seja um cronograma factível. Não é um cronograma otimista nem pessimista, é um cronograma realista, pelo aquilo que eu senti com o Ministério Público Estadual e Federal. A receptividade foi muito boa. Com respeito a investimento, qualquer investimento, primeiro que precisa ter viabilidade técnica, ambiental, jurídica e a viabilidade financeira e econômica. Hoje no mundo faltam projetos, dinheiro no mundo tem. O juro lá fora é juro negativo. Se você colocar 1 milhão num banco no Japão, no final do ano você tira 980 mil reais. Porque para ficar no banco custa, o juro é negativo. O BNDES tem dinheiro saindo pelo ladrão e não tem projeto. E eu falo isso porque eu trato com o BNDES a privatização do Porto de Santos. Eles pedem, pelo amor de Deus, traz projeto, porque o BNDES tem dinheiro e não tem projeto. Principalmente depois que acabou aquela festa das construtoras aí, fazendo projeto fora do Brasil, Porto em Cuba, etc. E isso é um crédito que eu dou ao governo Bolsonaro, que disciplinou, que organizou, que, enfim, arrumou essa casa. Então o porquinho está gordo. O que precisa agora é ter bons projetos. Eu acho que esse é um bom projeto. Precisa ter capital privado, precisa ter garantia, precisa ter equity, né, que é o capital próprio, mas a dívida, o financiamento em fundos de investimento. Eu recebo frequentemente gente querendo investir. Esse projeto não está na rua, esse projeto foi divulgado aqui agora, é a primeira divulgação oficial do projeto. Existe um grupo de empreendedores e investidores e vão atrair novos investidores e bancos e fundos, principalmente fundos de private equity, que são fundos que investem em projetos dessa natureza, e é preciso que o projeto tenha essa sustentabilidade. O Jornal Pioneiro, só para fazer uma colocação também, eu insisto aqui em apresentar, tem os donos do empreendimento, onde o Adilson, aqui de Xangri-Lá, é um dos âncoras do empreendimento, Antônio Rosso e outros. Esse pessoal, para a parte inicial, tem capé no bule para poder tomar um financiamento. Esse 1 bi e 300 que o Afonso coloquei, que o João falou. Então isso é importante. Eu tenho projeto, tu tem dinheiro? Estou falando aqui de pessoas que têm condições de alavancar a primeira parte do processo, que é esse 1 bi e 300, como o João te falou aqui. Tem dinheiro no BNDES, tem fundos internacionais que colocam dinheiro. Bom projeto, tem dinheiro. Então, só para falar, existe hoje os donos, eu não sou dono, o Carrão não é dono, mas os donos têm café no bolo para poder alavancar esse dinheiro junto ao BNDES ou qualquer agente financeiro. É bom que registre esse ponto.
além das licenças que nós temos da Marinha e da Secretaria dos Portos, e outro processo andando, nós temos donos com capacidade desse bom projeto alavancar o financiamento. Ok? Bom dia a todos. Meu nome é José Nolasco, eu sou diretor de portos da Marubeni Grãos Brasil e diretor superintendente do terminal de grãos Interlagos, que é o maior terminal de grãos de Santa Catarina. Eu apenas queria colocar para vocês, sobretudo para o senador Heinz, que é produtor agrícola, a grande vantagem mercadológica desse projeto. Este porto será o porto mais perto dos portos da Ásia. Hoje o porto mais perto é o Porto de São Francisco do Sul. Temos alguns problemas sérios lá, é um porto estatizado, é um porto que não recebe bem os investimentos privados. O governo estadual sequer responde aos nossos ofícios, mas não quero entrar no mérito do que acontece em Santa Catarina. Então, esse porto terá, além de ser o porto mais perto dos portos da Ásia, que dá uma vantagem muito grande a nível de frete, ele tem calado natural de 17 metros, como o João Acácio bem colocou, e, portanto, não terá os descontos que nós temos, por exemplo, em São Francisco do Sul, que é o principal porto graneleiro de Santa Catarina. Por falta de calado, nós temos um desconto que chega a $2 por tonelada na soja. Parece pouco, mas é muito. Você multiplica isso por 7 milhões de toneladas, 8 milhões de toneladas ano, faz a conta e dá um valor absurdo. Além do mais, com a descarga de fertilizante mais perto da região produtora, também irá baratear o custo do fertilizante para o produtor rural do Rio Grande do Sul. Tudo isso vai alavancar preço e volume. E é importante também que também esteja aparelhado para importação de grãos. Este ano, 2021, tivemos uma seca grande no Brasil. A exportação de milho ficou seriamente prejudicada. Só a JBS comprou mais de 50 navios de milho argentinos e descarregou tudo em Paranaguá para levar para Santa Catarina. Esse porto aqui está muito mais perto de Chapecó do que o porto de Paranaguá. Então, são pequenos detalhes que eu queria colocar para vocês, que ajudam na viabilização do porto, que, para mim, já realmente está viabilizado mercadologicamente. Obrigado. Então, doutor João, mas eu gostaria de trazer aqui, doutor João, oficialmente o projeto do Porto foi nos apresentado hoje. E por todas as razões, todos nós aqui somos favoráveis ao projeto, mas eu entendo que agora, oficialmente apresentado o projeto do Porto, por quanto ele está dentro do território de Arroio do Sal, nós temos que apenas apoiar. Mas temos que abrir uma discussão, pelo menos com os municípios aqui do entorno, como, por exemplo, Torres, Três Cachoeiras e os próprios municípios aqui do entorno da comarca, porque é um projeto que vai impactar muito a região. Então, nós temos aí a proposta de uma ponte que deverá sair em Três Cachoeiras, prefeito Flávio. Então, de que forma isso vai impactar em Três Cachoeiras? Nós temos o aeroporto regional de Torres, mas é entendido como regional. De que forma vamos levar e linkar o aeroporto ao porto? É uma discussão que tem que ser feita, né? Porque a Estrada do Mar hoje, a priori, não permite o trânsito de caminhões e tudo mais. Os planos diretores, especialmente de Torres e Arroio do Sal, nós temos que fazer uma avaliação, porque também vai trazer impactos. Então, o plano de Torres deverá contemplar e apoiar o porto, né? Mas até o momento que tem em Torres a vocação turística. Então essa discussão, Carrion, entendo que agora apresentado o projeto, sugira uma reunião com os prefeitos aqui da comarca, para que possamos contribuir na melhoria, na construção, no aperfeiçoamento, por assim dizer, a minha audácia, doutora Cássia, né? E então essa é uma preocupação que eu trago, porque não podemos olhar este projeto, né, isolado. Nós temos todo esse contexto que vai impactar nos municípios aqui. Então, só para contribuir, acho que é o momento de nós abrirmos essa discussão. E diante da tua explanação, João Acácio,
Nós, como empresários aqui, justamente já é um entrave para o porto, é o saneamento. Nós estamos trabalhando incansavelmente em busca de uma solução definitiva para que não fosse sempre um reparo aqui, um reparo ali, para que não deixasse os empresários na insegurança jurídica. Então, eu venho te perguntar se qual é a profundidade que teria que levar esse emissário submarino, né? Essa é a pergunta. Qual é o custo também desse emissário, se tiver uma previsão, uma ideia para passar para nós? Olha, é preciso fazer um plano diretor dos municípios, inicialmente, para poder saber geometricamente onde é que ficaria esse emissário. Que eu posso te dar alguns exemplos. O emissário do Guarujá tem 1,20 m de diâmetro. O emissário de Santos tem 1,40 m de diâmetro. Da Praia Grande tem 80, um metro o outro. Então não é nada absurdo. Comprimento, depende da profundidade. Aqui você tem boas profundidades próxima da costa. Emissário em torno de 3 a 4 mil metros. Um tubo desse de polietileno com um lastro de concreto para afundar e um difusor na ponta, sabe quanto custa? Nada. Não é significativo em relação ao benefício que traz. O que é caro é a rede de esgoto, o que é caro é o interceptor. A rede tem que fazer. A rede é uma obra... Você vai fazer uma estação de bombeamento, né? Você coleta desse esgoto apenas resíduo, preservativo, perna de boneca, coisa que a criança joga, areia, entra numa bomba centrífuga, tira o resíduo sólido, entra numa bomba centrífuga e despacha para o mar. Não tem tratamento, é in natura e a digestão é feita no mar, inclusive o mar vira um grande pesqueiro. Essa é a solução de boa técnica adotada na Noruega, na Alemanha, na França, no mundo inteiro que tem cidade litorânea. Quanto custa um tubo desse? Eu não posso te dar preço de cabeça, mas vou te dar um chute. Não vou errar muito, não. 10 milhões de dólares. 50 milhões de reais. E atende toda essa costa. Essa costa deve ter uns 200, 300 mil habitantes. Eu estou falando uma coisa... É dinheiro? Não, em relação ao benefício que traz. E você organizar a ocupação, para não ficar fazendo solução meia-sola, paliativa, localizada. Da qualidade do projeto, nós não temos a menor dúvida que vai se viabilizar e vai se transpor eventuais dificuldades. E os municípios, especialmente do norte do estado do Rio Grande do Sul, que é a região de onde nós viemos, tem a compreensão da necessidade de um porto nessa região. A região de Passo Fundo, de Erechim, das Missões, do norte do Rio Grande do Sul, que carrega hoje a 700 quilômetros em Rio Grande, ou em Itajaí, e vindo para cá vai fazer isso a 350, 400 quilômetros, especialmente no transporte de grãos e também de proteína animal, que é o que se produz muito no norte do Rio Grande do Sul e também no oeste de Santa Catarina. Então, quero dar os parabéns e dizer que a FAMURS, como Federação dos Municípios, abraçar cada prefeito em nome da prefeita Lola, cumprimentar também as mulheres, né, Carlos, que estão aqui presentes, e dizer que nós somos parceiros, inclusive na elaboração, vice-prefeito Zeca e também o nosso prefeito Bola, na questão do plano diretor regional, nesse novo processo que nós vivemos de privatização, inclusive da Corsã. Acho que é um momento para discutir isso e incluir no nosso plano de saneamento. Muito obrigado e parabéns.